Boa tarde, estamos ao vivo, diretamente do estúdio do PT na Câmara, falando agora com o nosso convidado especial de hoje, o deputado federal Padre João. Padre João é deputado do PT de Minas Gerais e vai conversar hoje conosco sobre uma série de assuntos, mas entre eles, diria até o principal, é sobre a tragédia de Brumadinho. Já se passaram 69 dias desde aquele fatídico 25 de janeiro, né, que atingiu a cidade de Brumadinho, né, ocasionando na morte de mais de 200 pessoas, além de desaparecidos, né, que até hoje o Brasil lamenta, chora essa tragédia, esse crime, digamos assim, ocorrido lá em Brumadinho. Padre João, boa tarde, é um prazer receber o senhor novamente aqui no estúdio PT na Câmara, e vamos conversar hoje sobre esse tema que o senhor, inclusive, vem acompanhando, né, desde o início, que foi essa tragédia, esse crime lá em Brumadinho, né, Padre João? Boa tarde. Boa tarde, saudação também a todos que acompanham na página do PT na Câmara também, a nossa página do Face, o perfil pessoal também, que eu estou tentando aqui compartilhar no meu pessoal. Isso, né? aí. Mas uma saudação, então, a todos. Olha aqui, é só, acho que mesmo aí compartilhando, que aí facilita para a gente interagir. É tranquilo. Mas, olha, de fato, apesar da temática, né? Acho que é importante a gente, de certa forma, estar prestando conta também do trabalho, uma vez que eu sou membro dessa comissão externa. Eu estou também como membro da CPI, então é uma forma da gente estar prestando conta às pessoas todas, os amigos, né, e militantes que sempre nos acompanham pelas redes sociais. A comissão externa que acompanha, né, esse crime que houve lá em Brumadinho já realizou muitas audiências públicas, muitas reuniões, né, Padre João? E agora, no dia 4 de abril, ou seja, quinta-feira, a partir das 9 da manhã, esta comissão estará reunida, essa comissão externa, que trata especificamente sobre esta tragédia lá de Brumadinho. Senhor... Então, nós estamos, por isso que essa fala aqui hoje, ela é um marco. Ou seja, nós estamos encerrando, né, todos os trabalhos externos. Sim. E mesmo as audiências públicas que fizemos aqui na Câmara. Foram várias audiências aqui e muitos debates públicos. A requerimento nosso tivemos também em Congonhas, em Barão de Cocais, discutindo também a situação de Santa Bárbara, mas Nova Lima, Brumadinho, Itabira, uma coisa desafiadora que temos também aqui perto, né, que é Paracatu. A mineração de ouro é bem mais complexa, porque o resíduo é um resíduo que tem o arsênico, por exemplo. Então é um resíduo até de difícil aproveitamento. E foi muito rico, apesar de todos os problemas, de tanta dor, morte, né? Mas possibilitou criar uma nova conjuntura. Uma conjuntura favorável a mudar, a adequar a legislação, com o apoio também mesmo dos municípios mineradores. Eu que pude acompanhar o crime que aconteceu lá em Mariana, né, da Samarco, Vale e BHP Bíritos, e então ali a gente via que a cidade dividida. Mas a mineração não pode parar. Então, mesmo com trabalhadores desaparecidos, mortos, mas muita gente achando que as coisas podem funcionar de qualquer maneira, mesmo que coloque a vida dos outros em risco. Então hoje criou uma conjuntura, uma condição melhor para a gente avançar no marco regulatório. Por exemplo, eu fiz parte do Código da Mineração. Sim. Lá tinha uma emenda minha da CEFEM 6%. Os colegas deputados acharam que era um absurdo, que ia quebrar as mineradoras. E aí no acordo de plenário ficou em torno de 3%, melhorou um pouco, mas é muito aquém essa alíquota em relação ao transtorno que causa, né?
Então agora a gente percebe que é favorável, acho que nós vamos avançar nessa alíquota, né? E assim, pelo menos amenizar as condições desses municípios, dos municípios vizinhos, mas também a gente poder avançar no pós-mineração. Porque às vezes se acomoda as prefeituras, as lideranças, se acomoda como se a mineração é a única salvação. É a única salvação daquele município. E se a gente pega municípios, às vezes até vizinhos, tem município que às vezes com mais de 100 mil habitantes vive sem a mineração. E às vezes tem município ali de 40 mil habitantes acha que não consegue sobreviver sem mineração. Fica totalmente dependente, porque não investe no turismo, não investe nas agroindústrias, não investe na agricultura familiar, não investe na diversificação da economia. Porque é equívoco, né, de qualquer gestor público quando fica refém, quando, né, se acomoda para que seu município, o estado, mesmo o país, que fica preso só numa economia, é uma coisa, se torna refém do mercado hoje, até mesmo em nível internacional. Então a comissão ela cumpriu isso muito bem. Até mesmo para a gente ter informações. Por exemplo, a audiência que teve o pessoal da Alemanha foi muito rica, porque ali eles mostraram para nós que a situação de Brumadinho, um ano antes, já sabia que a situação ali era crítica, que já teve movimentação. Então essas empresas, elas sequer fazem convênios com quem de fato tem tecnologia que lhe garante segurança, porque são fotos de satélites, mas que vão até 100 metros de profundidade e consegue monitorar em prazos curtos. Por exemplo, a mulher que apresentou do satélite deles, de 11 em 11 dias, eles têm foto com precisão. Cada 11 dias. Então, não é... Porque hoje, o que nós estamos percebendo é que os engenheiros, como eles não têm equipamentos e vão a olho nu, eles não estão querendo assinar laudos. Não querem assinar laudo para atestar a segurança daquela barragem. Mas, porque às vezes estão usando equipamentos já bem ultrapassados. Sim. Né? Então, é possível você ter uma segurança maior. E aí, às vezes, faz alarme, retira as pessoas, igual o Barão de Cocais, desde fevereiro, que retiraram as famílias que estão da barragem até 10 quilômetros. E às vezes não deram oportunidade de tirar o carro, de tirar documento. Pelo menos tirou em vida, isso é importante. Sim. Mas o transtorno que causa na vida das pessoas mexe, é uma coisa... Pessoas que viveram toda a sua vida na comunidade rural e agora tem que estar lá num hotel e não adequa de fato. Então é um grande problema. Mas nós podemos ter essa clareza de tecnologia e o que acontece na verdade é um descaso. Eles não priorizam. É o caso da CSN Casa de Pedra, lá em Congonhas, né? Uma barragem que tem quase 100 milhões de metros cúbicos de lama, está em cima dos bairros, vários bairros, mais de 2.500 famílias, e às vezes algumas mais próximas têm 10 segundos para fugir. Nossa. Então não existe a rota de fuga, a área de segurança não existe, né? Porque em 10 segundos ninguém foge. Então ali a segurança é retirar as famílias, mas até quando? Esse é o problema. Garante tirar com vida ali. Mas até quando? Né? E porque às vezes não tem um plano de descomissionamento. Por isso que nas audiências públicas teve uma apresentação da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando tantas possibilidades da destinação, né, desse rejeito. Para bloquetes, na construção civil, dá para calçar as estradas rurais, ou seja, o que é um problema, eles resolvem muito, daria para resolver muitos problemas. Solucionaria, né, outras muitos. Questões, né? Agora o que a gente percebe é que parece que eles seguram como uma reserva. Porque eles falam aqui, por exemplo, esse rejeito de ouro aqui em Paracatu, dá para reminerar, que ainda tem percentual de ouro. Mesmo em alguns do minério de ferro, dá para reminerar. Então, por isso que eles seguram isso também. A ganância. É uma ganância e é preferível deixar essa bomba, né, ali em cima de cidades inteiras
bacias hidrográficas do que disponibilizar para outras atividades econômicas, inclusive, e até bem-estar da sociedade. Então nós avançamos muito. Agora, as pessoas perguntam, e de agora? Então acho que agora, nessa primeira semana de abril, precisamente até o dia 4, o relator vai apresentar tudo e apresenta também os vários projetos de lei que estão tramitando, projetos de lei que estão tramitando às vezes há 10 anos e não conseguia avançar. 110 propostas. 110 propostas. Então é como que fazer uma consolidação, mas é verdade, respeitando as áreas, porque uma coisa é a gente avançar nesse marco regulatório, aprimorando o marco da atividade minerária, uma coisa, outro rumo, é das barragens, que modelo de barragem, ou que prazo que pode dar para descomissionar essas barragens a montante, mesmo a jusante, se não for, porque hoje o caminho tem que ser minerar a seco, né? E já tem essa atividade, mesmo em Minas Gerais, mas em outros estados também. Então, outro rumo que podemos ter é nessa linha também do atingido, do conceito de atingido. Quem é o verdadeiro atingido? Porque as empresas judicializam e às vezes deixa 5, 10 anos uma pessoa sem receber porque ela não entrou num determinado acordo ali e aí judicializa e ela tem um poder maior, né? Inclusive tem os advogados, tem um aparato jurídico, né? E uma expertise que já vem de décadas e décadas e passa o povo para trás. Então, acho que nesse marco regulatório, nessas propostas que estarão, a disponibilidade de todo o povo brasileiro, né, a partir do dia 5, ela vai um pouco nessa direção, né, da atividade minerária, o que tem que melhorar, o que tem que melhorar em relação às legislações de barragens, o que tem que melhorar em relação aos atingidos, e mesmo essa perspectiva de CEFEM, dos tributos, para garantir a sucessão da atividade minerária. Como diz, a minéria é de uma safra só, mas se você tem uma agricultura sustentável, nós vamos ter para séculos, Então é nesse sentido que é importante destinar recursos, né, para fazer essa sucessão da atividade econômica naquele município e naquela região. Nós estamos ao vivo para você que está chegando agora, acompanhando a nossa transmissão pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Padre João, o nosso convidado do Ponto a Ponto de hoje, que está conversando conosco sobre a tragédia de Brumadinho. O Padre João já falou aqui, explicou sobre o papel que cumpriu e cumpre a comissão externa de Brumadinho. E também, Padre João, gostaria que o senhor explicasse aqui aos nossos internautas sobre a CPI de Brumadinho também, que é uma outra frente que visa apurar, né, responsabilidades daqueles que praticaram esse crime absurdo lá em Brumadinho. Tá, então, talvez antes pouquinho, só para concluir esse aspecto, como que vai por uma consulta pública, as pessoas vão poder contribuir, perceber o que está faltando ali, porque por mais que a gente debateu, que a gente ouviu, que a gente viu, então é importante a sociedade também participar desse processo. E aí depois volta a comissão, como que sintetiza, né, os projetos de lei e há um acordo junto com todos os líderes de bancada para que essas proposições elas sejam colocadas numa votação em regime de urgência. E o presidente Rodrigo Maia, ele também assumiu esse compromisso conosco de ter uma semana, o que a gente fala aqui de esforço concentrado. Então, uma semana para a gente votar só em plenário, porque em regime de urgência, no acordo de líderes, a gente votar esses projetos, né? Ainda até o final de abril, né? A gente está confiante de que vão cumprir assim essa tarefa. E aí a outra questão, ou seja, a gente está dentro de uma tarefa que é a comissão externa, que é mais nessa linha de proposições,
de fazer as diligências, os debates, e com o objetivo da gente aprimorar o marco regulatório da atividade minerária, de barragens, de tingidos, tudo, a gente já entra numa outra tarefa que é a da CPI. Era consenso em todos os integrantes dessa comissão externa, os deputados e deputadas, da gente buscar uma CPMI, que era uma comissão mista, né, parlamentar de inquérito, mista, ou seja, Câmara e Senado. Infelizmente o Senado abriu antes, não cedeu a este entendimento. Então, hoje, desse crime da Vale em Brumadinho, tem uma CPI da Câmara Municipal de Brumadinho, uma CPI da Assembleia Legislativa, uma CPI do Senado e agora a 4ª CPI aqui da Câmara. Eu faço parte também, a maioria daqui é de Minas Gerais, deputados de Minas, só que é uma outra perspectiva, uma outra tarefa, que é essa mesmo de um inquérito, e aí a gente pode intimar, né, porque muitos empreendedores, eles faltaram com respeito com o povo já há décadas, mas também com a Câmara e até com o Ministério Público. No caso de não comparecer num debate público da comissão, chamado pela comissão, é o caso da própria CSN, da Anglo Gold, poderia relacionar aqui outras empresas que sequer ouviram, atenderam, né, esse pedido nosso. Então, uma CPI, ela nos concede este poder também de intimar e também de cara à punição. Né? É um poder de polícia, né, do parlamentar. Então, eu acredito que vamos avançar mais, porque a gente percebe vários crimes, né? É verdade que vão dar oportunidade de ouvir e tudo, né, melhor das pessoas falarem e se apresentar, mas é muito claro o descaso, o desrespeito, a omissão, então são responsáveis. Eles sabiam e não quiseram evitar, nada foi feito. Né? Então, de fato, é um crime continuado. Queremos ver nessa CPI como é que a gente também adequa esses crimes continuados da própria Vale em outros lugares, até mesmo da CSN. A gente percebe pessoas que estão sendo torturadas. Imagina uma pessoa que não dorme à noite porque tem que estar na janela vigiando a barragem. Né? Não consegue, não tem segurança, não, mesmo se está trabalhando em outra cidade, não tem sossego porque os filhos estão em casa, ou até uma escola que funciona debaixo da barragem. Então, isso é uma coisa assim absurda. Esses alarmes que sempre acionam à noite, 9, 10 horas, 2 horas da manhã. Um pânico, então, né, que gera, espalha um pânico, uma coisa assim absurda. Sendo que tem equipamentos hoje, como eu já disse, que possibilita ter uma precisão do estado daquela barragem. Então, essa CPI é uma esperança. E quem sabe, nós, pelo menos da minha parte, não tem nenhuma vaidade da gente reaproveitar algumas coisas já, material produzido pela CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente pode adiantar algumas coisas nessa linha. Pelo menos vai ter requerimento nosso de pedir à equipe técnica e também da CPI para fazer esse levantamento do que já foi produzido das outras CPIs. Não que a gente vai ficar refém. Acho que tem muita coisa nova, inclusive desses lucros absurdos, da sonegação da Vale. Acho que tem muitas outras coisas de prejuízos aos municípios. Sem contar o prejuízo que vem causando em relação com as linhas de ferro, que tem monopólio, com as BRs, que era para todo cidadão. Eles tomam conta de trechos da BR, matando gente, quebrando carros, estragando veículos, danificando a BR. Então, há um transtorno violento, numa alegação que está gerando emprego, mas que tipo de emprego? Qual é o custo desse emprego? Qual é o custo de vida de centenas de trabalhadores? Nós podemos conformar com isso? Seria muito egoísmo de uma pessoa dizer ali, mas ela é importante. E todas as atividades são importantes desde que
respeite a vida, respeite o meio ambiente, né? Respeite o ar. Congonhas teve período que não tinha o ar, uma cidade marrom, né? Tem lugar que a cidade cinzenta, né? De pó, de minério. Então, infelizmente, a gente percebe que em alguns lugares, pela força que tem, há muita complacência. Que na verdade isso não é complacência, é prevaricar. Tem lugar que o Ministério Público está prevaricando, porque está sendo omisso, está sendo covarde. Tem lugar que as licenças ambientais, os órgãos e as pessoas que estão atrás também estão prevaricando, porque a situação de saúde, de doenças respiratórias é uma coisa assim absurda, né? O transtorno que causa. Então é nesse sentido de que acho que a CPI pode ir além de crimes continuados da empresa. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. Mas, Padre João, uma internauta aqui, dentre vários internautas que estão comentando, assistindo a nossa transmissão, a Rita Bittencourt faz o seguinte comentário: a ganância dos ricos não tem limites. É uma tragédia como essas duas barragens de Mariana e Brumadinho, é uma vergonha. Minas Gerais e o Brasil pedem socorro a quem a justiça só favorece aos ricos. Justiça para esses crimes. Todo o dinheiro é pouco para indenizar as vítimas. Vidas e famílias destruídas. O máximo possível para indenizá-los monetariamente. Um desabafo também, como tantos outros internautas fazendo aqui, né, comentando essa tragédia absurda lá de Minas Gerais, esse crime, que é sobre isso que nós estamos conversando com o Padre João. Padre João, o senhor comentou agora há pouco também das estradas, né, das BRs em Minas Gerais, que também tem ocasionado uma série de... Sobretudo a BR-040, é morte quase todo dia, é muito transtorno. A MGL 262 também, que liga da 040 a Ouro Preto, lá está com um pare e siga, porque tem uma barragem que pode estourar em torno de 30 segundos, pega a rodovia. Entendeu? Então, só que quem está tendo controle é a própria empresa, não é o órgão, não é o DR, é o DENIT, no caso ali, aquele trecho do DENIT. Então, é um absurdo, porque é como você sempre está colocando a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Então, às vezes, de um lado, a gente tem algum promotor muito bom, atuante, que marca em cima, outro lugar, promotor é omisso, tem lugar que é o próprio juiz federal é covarde, como o caso do crime de Mariana, no caso do crime do processo criminal, que ele, de certa forma, absolve enquanto responsabilidade criminal. É uma coisa absurda, lá morreram 19 pessoas. Então a gente não tem um sistema da justiça de fato eficiente, por isso que é importante a gente avançar na lei, é importante. Mas se a gente depois não tiver o Ministério Público, todo o sistema da justiça funcionar, a defesa da vida e do meio ambiente, né, vai deixar ainda também muita frustração. E essa força do poder econômico. Por isso que nós estamos acionando o Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, o próprio DENIT, em relação a essa BR-040. Porque ali, olha, tem uma concessão que já vai ter 5 anos, bem dizer, que já está explorando. Todos pagam, tem várias praças de pedágios, cobrando. Ela tinha prazos de duplicar as pontes, e nada fez. E continua muito acidente, matando pessoas, família inteira, de vez em quando a família inteira. Agora recente, família de Barbacena, o casal, os 2 filhos. Mas é diário esses acidentes. Então é uma coisa assim absurda. Vamos ter uma audiência pública aqui, né, na Câmara, focado mais na BR-040, mas isso é comum também nas outras BRs MG, como também a que liga de Itabirito, da 040 ali, Ouro Preto, que vai até Mariana
é um absurdo o transtorno que causa na vida das pessoas, de atrasos, né, quando tem o próprio acidente. Então nós estamos tomando as providências, já pela a segunda audiência pública, né, que vamos fazer sobre aqui a 040. Nós estamos ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Padre João. Padre João conversa conosco sobre a tragédia, o crime ocorrido em Brumadinho, e também temos outros assuntos que vamos abordar a partir de agora. Padre João, eu gostaria de tratar com o senhor aqui de um tema que interessa a todos os brasileiros, a você que nos assiste agora especialmente, deve estar se perguntando, esta reforma da Previdência do Bolsonaro, se essa reforma da Previdência for aprovada, eu vou conseguir me aposentar? Padre João, o que o senhor acha disso? É um ataque desse desgoverno, né? É um desgoverno, porque está arrebentando com o nosso país. Olha essas viagens internacionais nos Estados Unidos, no Chile, no Paraguai, né? Agora em Israel. É uma coisa absurda. Uma coisa absurda. E em vez de vir cuidar do Brasil, está com essas viagens arrebentando com o Brasil, entregando pré-sal, arrebentando com a agricultura, arrebentando com a pecuária. Até os ruralistas estão bem prejudicados. Basta o que ele fez em relação à China, né, com a questão da soja. Agora, essa briga, de certa forma, que ele compra com os países árabes, né? Então, é um absurdo. A questão do leite, de comer mosca, né? Não apresentar em tempo uma justificativa para manter a tarifa para importação, e assim favorece então a entrada de leite aqui até da Nova Zelândia, e vem com este ataque às trabalhadoras e trabalhadores do campo e da cidade. A reforma da Previdência, ela arrebenta com as mulheres brasileiras, as mais prejudicadas. Você pega a mulher rural, a trabalhadora rural que trabalha não é 250 dias por ano. Porque hoje nós temos os dias úteis do ano, varia aí de 250 a 255 dias. Só que a mulher rural ela trabalha 365 dias no ano. Faça chuva ou faça sol. Com todo respeito à mulher que tem uma carteira assinada cá na cidade, às vezes ela tem uma jornada de trabalho de 4 horas, 6 horas, 8 horas. A mulher rural não. Ela começa às 6 horas da manhã e vai até 9, 10 horas da noite, de domingo a domingo. Então, era mais do que justo ela ser considerada como segurado especial, ou seja, aposentar-se aos 55 anos e simplesmente comprovar que é trabalhadora rural, e ali, pela comercialização da sua produção, era a forma de contribuir, né, com a Previdência. Agora não, vai para 60 anos a mulher rural. E aí ele fala, vai para 20 anos, olha para você outra mentira. É um fake, né? Cheio de fakes. Governo fake. Porque fala, agora passa, em vez de 15 anos de contribuição, vai para 20. Primeiro que a perspectiva é individualizar a contribuição. Sim. Então a mulher rural, ela normalmente ela tem que estar sindicalizada ali aos 18 anos, 16 anos, ela de certa forma já está a contribuir. E agora a contribuição é para o grupo familiar. Mas numa perspectiva, essa contribuição para o grupo é agora na transição. Porque desde lá daquela proposta do Temer era individualizar a contribuição rural. Então a pessoa vai ter que contribuir uns 40 anos. Porque a mulher rural, se ela está com 20 anos, lá ela para ter o auxílio maternidade, a licença maternidade, ela tem que estar em dia. Se ela tem 20 anos, só que ela vai só aposentar aos 60 anos. Então, na verdade, ela vai contribuir 40, 42 anos. Veja bem, no campo. No campo, na zona rural. É igual a mulher professora, que é outra que está muito prejudicada. Muito prejudicada. Porque hoje pode aposentar aos 50, ela vai só aos 60. 10 anos a mais. A mulher rural, 5 anos a mais. E a professora, 10 anos a mais. E olha que a professora
usa a voz, cordas Sim. vocais. Então, uma coisa é você usar as cordas vocais relaxado. Outra coisa é tensão. Uma turma E ainda de agora. 40, 50 crianças. Né, E que pode algum aluno estar com a arma de fogo na mochila. Sim, porque É o que estão liberado. criando. É isso. Então imagina o estado de tensão da professora. E agora ir até os 60 anos. É uma coisa criminosa. E o benefício de prestação continuada? R$400. O que é R$400 para uma pessoa idosa aí com 60, 65 anos? Né? É uma coisa assim também absurda. Então ataca os pobres. Os pobres. A pensão por morte cai por 60% a menos. E ainda, e uma pessoa que se sofreu um acidente e não tiver no espaço de trabalho, não tem direito à aposentadoria, nem pensão, nem nada. Mesmo que fique incapaz para o trabalho. E às vezes se tornar um cadeirante, que depende de uma pessoa, ela não vai ter renda. Né? Então, e a pensão por morte também não acumula. Além de cair, não acumula. Então é uma coisa assim... Mais uma tragédia desse governo. E mais uma mentira, quando eles falam que ela é necessária para combater privilégios. Olha, privilégio é um ataque aos pobres do campo, da cidade, a professora, é o idoso pobre, né? É a viúva, é o órfão, é uma negação. E ainda tem uma coisa bem absurda, é porque hoje, para aprovar alguma mudança em relação à seguridade, à previdência, tem que ser uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. Ou seja, 308 votos. Eles criam condições, mudam muita coisa, mas eles criam possibilidades de continuar mudando. A própria idade, por exemplo, que coloca a idade, ela será readequada de acordo com a expectativa de vida. Então, daqui 2 anos, ele pode ter uma proposta nova, e aí já não vai ser PEC mais, 308 votos que vai precisar. Basta 257 votos. É o que nós chamamos de desconstitucionaliza a matéria. Cria possibilidade de qualquer votação simples, com um número bem menor de deputados, eles ainda ir apertando, ir retirando direitos, né? Igual o benefício de prestação continuada, que eles mudam a regra. Por exemplo, eu conheço situação de 3 irmãos que têm problemas e que dependem do benefício, são incapazes de trabalhar, mas às vezes tem uma casa que recebeu de herança. Sim. Se a casa vale mais do que 98 mil, eles não têm direito. Porque se tiver um patrimônio nessa faixa, não tem direito. Mesmo uma casa que valorizou do Minha Casa Minha Vida, né, que conquistaram nos governos bons que tivemos, do Lula e Dilma, que conseguiu enxergar o sem teto, né, o sem casa, o sem terra, conseguiu enxergar os pescadores, conseguiu enxergar o jovem pobre do campo e da cidade, o jovem negro, o índio, o vazanteiro, conseguiu enxergar esse povo que estava sem energia elétrica, sem ter acesso à universidade, ao Instituto Federal, e deu condições dignas. Aí se conseguiu uma casinha e depende de um benefício, como o benefício de prestação continuada, ele não vai poder receber mais, porque tem um patrimônio, que às vezes é Minha Casa Minha Vida, que tem esse valor. Então, é esse absurdo que nós estamos vivendo, mas tem que reagir. E olha, jovem, você tem que reagir mais. Sabe por quê? Porque, primeiro, você está desempregado. A maioria da nossa juventude está desempregada. Não tem como contribuir. E às vezes, quando vir a contribuir, vai já estar com quantos anos? 26, 28, 30 anos. E se o objetivo geral dessa reforma é acabar com a previdência pública e levar para os bancos, então não vai ter novos contribuintes. Não tem novos. Então o jovem tem que reagir. Porque o jovem está sendo prejudicado, que ele pode não poder contar com a previdência futura. E você, jovem, está sendo muito prejudicado. Sabe por quê? Você imagina a professora, que ela não aposenta no que vem, ela vai ter que trabalhar, né, dentro dos 3 anos, não consegue aposentar, e vai trabalhar mais 10 anos. Ou seja, significa 10 anos que não vai ter concurso público.
não vai ter concurso público. Os trabalhadores vão ter que trabalhar mais 5 anos. Significa que não terão novas vagas, não abre novas vagas. Nós vamos ter um período longo que não vai ter concurso público. Para os professores, por exemplo, um caso concreto, mas em outras áreas não abre. Além de, e eu encerro aqui nesse debate da questão da Previdência, que é grave, que é a situação de premiar o empregador quando ele contrata um aposentado. Porque não tem mais a multa de rescisão e não precisa de pagar o fundo de garantia. Então, quando o empregador contrata um aposentado, isso nessa proposta, esse empregado fica barato, mais barato, em torno de quase 20%. Se soma o fundo de garantia, 12% com mais a multa de rescisão, ele dá em torno aí de quase 20%, que ele fica mais barato de contratar um jovem, por exemplo. Então ele pune os jovens, arrebenta com os jovens, arrebenta com as mulheres, sobretudo do campo e da cidade. Um verdadeiro atraso. Acho que a gente tem que reagir, tem que discutir nas escolas, em casa, né, na rua, no bar, onde quer que estejamos, dizer, olha, quais são os deputados federais que foram votados no meu município. Vão passar um telefonema para esse deputado, vão passar um e-mail, vão lá na rede social dele, vamos dizer a esse deputado que ele não pode aprovar essa PEC 6, que é a da reforma da Previdência. Então, eu sou contra, você sabe que estou contra, então, mas é importante você indagar os outros deputados que foram votados aí no seu município, qual que é o posicionamento dele em relação à reforma da Previdência. Estamos ao vivo aqui pelo Facebook PT na Câmara e também pela página do Facebook do deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. O Padre João já conversou aqui conosco sobre a CPI de Brumadinho, a comissão externa que analisou, fez diversas audiências públicas sobre a tragédia, o crime lá em Brumadinho, e também agora comentou aqui conosco sobre reforma da Previdência. Se você perdeu o início do programa, que está entrando agora aqui nas páginas do Facebook, você pode assistir na íntegra depois, entra lá na página do Padre João, acompanha toda a reflexão, as análises que o Padre João tem feito aqui. Como nós estamos nos encaminhando para o final do programa, porque o Padre João tem que sair daqui para o plenário, tem votação, nós vamos ainda abordar um último assunto aqui, Padre João, que é a Jornada Nacional e Mundial Lula Livre, que começa já no dia 5, 6 e 7, né, no mundo todo, e também aqui no Brasil, com a caravana que se inicia lá em Porto Alegre, Florianópolis, até domingo, culminando com um grande ato em Curitiba por Lula Livre, como vários aqui internautas estão pedindo Lula Livre, Padre João. Verdade, é o Lula Livre, então é uma jornada mundial, são dezenas e dezenas de países que já estão programando, fazendo atos por Lula Livre. É muito importante essa adesão e esse crescimento de tantos países, porque essa prisão do Lula é uma prisão política, é uma prisão porque Lula enxergou os pobres, porque Lula enxergou que o Brasil era explorado pelos Estados Unidos, era o FMI que mandava aqui. Então, quando Lula foi uma liderança muito importante na organização dos países aqui da América Latina, com o Unasul, e depois na articulação do BRICS, retirou essa submissão do Brasil aos Estados Unidos e rearticulou, né, com essa construção através do BRICS, né, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e aí, então isso incomodou a elite, o capital financeiro internacional, coordenado aí pelos norte-americanos. Aí teve espionagem, e para eles, que são os maiores consumidores do petróleo do mundo, ficava mais caro buscar o petróleo no Oriente Médio do que aqui na Venezuela. Então esse ataque ao Brasil, esse ataque à Venezuela, e é muito triste quando a gente vê pessoas nossas achar que o caos na Venezuela é uma responsabilidade do governo de lá, e não entende que é um boicote norte-americano, como fizeram com Cuba e como já estava fazendo com o Brasil, em relação a desvaziar, de desqualificar a Petrobras
essa ação criminosa do Moro, do Dallagnol. Então é um aparato, é uma máfia que estava no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, inclusive também no Ministério Público, para dar o golpe. Retira a Dilma, prende o Lula, porque é a principal liderança para rearticular, inclusive, a união aqui dos países da América Latina, mas também com Rússia, né, com a própria China. Então a prisão do Lula, ela tem esse peso, não é só porque o Lula é uma liderança brasileira, é uma liderança mundialmente conhecida e respeitada. Então eles sabem que ele é a ameaça da gente ter de fato governos mais populares pelo mundo afora, né? É uma liderança que consegue influenciar para que a gente tenha governos mais populares, para que as riquezas naturais entendam que ela é de todo o povo. Então é por isso essa perseguição, por isso que toda a luta nossa, todo o sacrifício e concentrado neste 1 ano de prisão do Lula. Então até o dia 7, todas as manifestações, onde quer que estejamos, é Lula livre, por uma questão de justiça a essa família, não só ele, né? E a tristeza, o aborrecimento que levou à morte da dona Marisa. Então essa corja de criminoso, eles são responsáveis, enquanto outros aí de mala de dinheiro estão soltos, um Aécio que está solto, o Jucá, turmas que arquitetaram o golpe, entregando o país, entregando o petróleo, entregando a mineração, como o Aécio fez, o nióbio, ferindo de morte a soberania do nosso país, está tudo solto, né? Então vamos reagir, não perder a esperança, e vamos à luta. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença, a participação do nosso deputado federal Padre João, do PT de Minas Gerais. E queremos convidar você também a acompanhar amanhã, Padre João, toda a programação do PT na Câmara. Nós vamos fazer a cobertura da vinda do Paulo Guedes, o ministro posto Ipiranga do Bolsonaro, né, que estará aqui na Câmara tentando justificar o injustificável, que é a reforma da Previdência. O PT na Câmara fará uma cobertura especial amanhã pelo Facebook, pelas nossas redes sociais. Então gostaríamos de convidá-lo já para amanhã acompanhar a nossa sessão, Padre João. Saudação e Lula livre. Lula livre. Muito obrigado pela audiência. Lula livre.